Para o pessoal do acelerador integrativo, vai estar disponível por 30 dias esse encontro. Para os outros convidados aí, não vai estar disponível, tá? Mas vamos lá. A primeira coisa, então, aqui desse encontro é identificarmos, fazermos o diagnóstico de quais hoje são os gargalos que impedem, que travam o faturamento de uma forma geral dos negócios, do que eu tenho acompanhado aqui. E aí, primeira coisa que eu quero que vocês tenham essa perspectiva, não sei qual que é o momento de vocês hoje, a gente vai falar sobre isso aqui, mas o que eu tenho? Isso é um dado que eu fiz levantamento, pesquisa com o público das integrativas. De uma forma geral, eu posso colocar aqui que, dentro das pesquisas que a gente já fez, tá? 80, um pouco mais, dá uns 82, tá? Mas vamos colocar como média, 80% dos profissionais trava nos 10 mil. Trava nos 10 mil, que está faturando 10 mil? Não, menos, tá? A maioria está nessa faixa. E aí tem uma coisa importante, se você está nesse momento, se você está nessa faixa, eu preciso falar para você uma coisa de extrema importância. Pode ser que te choque, mas se te chocar e colocar você para frente, é muito bom. Se você fatura menos de 10 mil reais, você não pode ser nem considerado um empresário, nem um pequeno empresário. Você é um microempreendedor. Natália, isso é demérito? Isso é para me ofender, para me humilhar? Não. O que eu quero mostrar para vocês? Ser micro tem que ter prazo de validade, porque enquanto você for micro, você não consegue contratar pessoas para ampliar o seu negócio, você não consegue ninguém para te ajudar, você vai ter que viver fazendo tudo, dando conta de tudo, quem faz tudo não faz nada direito, você vai se sobrecarregar, você vai se restringir, porque você precisa pagar aluguel, você precisa pagar insumo, você precisa pagar a sua taxa lá da associação, lá da Abrac, você precisa pagar seus custos, você precisa. Então, não sobra para você 5, 6, 10 mil desses 10 que entram. Então, o ponto é, precisa ter data de validade. Se você está nesse momento hoje, você vai agora, é nesse momento que eu estou falando para você. Você vai repetir, você vai falar para você mesmo. Tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Você vai anotar. Tem prazo de validade. Eu vou sair daqui, ó, hoje, você pode colocar a data, 30/1/2026, hoje eu faturo, você vai colocar quando você fatura, mas você coloca assim, ó, tem prazo de validade. E aí, se você está no acelerador integrativo, nos próximos 30 dias, 60 e 90 dias, você tem plenas condições, se você seguir o que está ali, se você usar as ferramentas, se você for no passo a passo do que está ali, nos próximos 90 dias eu dou essa garantia para vocês. Se vocês fizerem isso, vocês chegam nos 30 mil. Se vocês seguirem o que está ali, se você não importa, Natália, hoje eu estou faturando 2, eu estou faturando 5, é 3, não importa. Se você seguir ali nos próximos 90 dias, gente, 3 meses, vocês conseguem sair daqui. Então, primeiro, definam para você, isso aqui tem prazo. Eu vou fazer o que for preciso, eu vou dar o meu jeito, mas eu não aceito ficar aqui no micro. Por quê? Até 6.700, que é a faixa do meio, você ainda é micro. Vocês, como profissionais da saúde e terapeutas, vocês nem podem ser microempreendedores. Então, se vocês estão nessa faixa, vocês já estão errados 2 vezes. Natália, você quer o quê? Me ofender? Não, quero trazer vocês para um confronto, talvez seja um desconforto, mas é um desconforto que vai levar vocês para sair para crescimento, tá? O que eu estou trazendo para vocês aqui é uma perspectiva, não só uma perspectiva, com direção, tá? Então,
Qual que é a diferença, né? De repente, você pode ter, nossa, na minha casa, na família, não sei, colegas, de repente, você vai ter pessoas que vão falar, nossa, mas esse negócio seu, você precisa, né, fazer diferente, você precisa mudar, você precisa... O que é a diferença? Que vocês vão ter direção. Então, eu quero colocar vocês, existe uma coisa que se chama zona de conforto, tá? Zona de conforto, gente, é a maior mentira que existe. Porque se você fatura menos de 10 mil reais, eu vou dizer, se você vive no Brasil, se você consome em real, e a sua renda pessoal, não estou falando de faturamento, que são coisas diferentes, mas o que entra para você, para sua vida, é menos de 10 mil reais, você está abaixo da faixa da dignidade. De novo, o que eu estou falando aqui para vocês é para vocês entenderem que, se vocês estão nesse ponto, vocês precisam sair com urgência, porque é uma zona de conforto que não é confortável. É aquela história, sabe? A pessoa está na merda, mas está quentinho. Aí ela vai ficando, mas está quentinho, mas você está na merda. Sai daí. Gente, aqui vocês vão ver que, de novo, não sei se tem gente que está desacostumada, porque tem aqui gente que não costuma, né, participar das mentorias. Mentoria é outro nível, tem coisas que, né, no público aberto, que a gente não pode falar, a gente tem que ser mais político. Aqui eu vou mandar real para vocês, tá? Eu estou considerando que eu estou conversando com iguais. Se eu estivesse conversando com as minhas sócias aqui nos negócios, igual eu tenho, eu ia estar falando isso. Vamos embora. Então, primeiro é isso. Identificou? Coloca a data. Acabou. Isso aqui vai acabar. Coloca a data para isso acabar. Daqui 90 dias eu não aceito mais estar abaixo dos 10 mil reais. Não tem cabimento, não tem condição. Porque senão daqui, gente, não vai ter muito para onde ir. Você vai ser um escravo do seu próprio negócio, tá? Escravo por quê? Escravo do meu negócio. Se você, como profissional da saúde, você atuar na CLT, você vai fazer lá seus, sei lá, 4, 5, 7 mil reais como CLT, você só tem que cumprir seu horário, sua função e ir embora. Se for para você viver com todas as preocupações que o negócio dá, com toda a demanda, com todo o desgaste, de ser não só quem atende, mas quem atende, quem pensa, quem fecha, quem vende, quem limpa o chão, quem fala com o fornecedor, quem atende no WhatsApp, e se for fazer tudo isso, e está ganhando menos do que um assalariado, não vai compensar. Então, não aceite isso. Primeiro ponto, decisão. Decida hoje. Não vou mais ficar aqui. Tem prazo de validade. Bora começar? Então, vamos lá. 3 pontos, tá? Os 3 gargalos aqui, para vocês identificarem esse ponto aqui. Aí tá, o que é o negócio? Primeiro ponto aqui eu vou falar para vocês, né? Mas por que a maioria trava nisso? São 3 coisas, tá? Falta de estrutura comercial. O que isso significa, Natália? Não sabe vender. Não tem uma estrutura. Às vezes sabe vender, mas por não ter uma estrutura, não consegue fazer isso com recorrência, a ponto de gerar uma fluidez, a ponto de gerar uma previsibilidade. Então, não tem como, tá? Segunda coisa, insegurança de se posicionar. Quer falar com todo mundo, quer atender todos os públicos. Mas eu consigo fazer isso aqui. No que você é boa? Se eu perguntar para você, nossa, eu sou boa em resolver tal coisa. Mas aí fica insegura, mas será que se eu deixar as outras coisas que eu posso fazer, eu não vou ter dificuldade? Aí você fica inseguro de se posicionar. Mas se eu for falar para esse nicho, se eu for direcionar o problema para essa pessoa, se eu for fazer isso, será que, o que fulano vai pensar? Será que... Aí fica na insegurança. Esse é um problema. Segunda coisa, tá cansada, tá exausta, fica drenada na operação. Se você tem que fazer tudo, o tempo todo, gente, é normal. Quando você está no início de um negócio, você tem demanda, tem trabalho, dá trabalho, isso é normal. Só que precisa ter um plano de saída. Precisa existir o ponto em que, estou fazendo isso aqui agora,
estou organizando, estou fazendo isso funcionar. Assim que isso aqui tiver já para mim, eu vou colocar uma pessoa que eu vou ensinar a fazer isso aqui funcionar e ela vai fazer isso aqui, porque eu não consigo ficar. Pensa só, gente, o negócio é o seguinte: o que, que é uma empresa, tá? Uma empresa, o que, que é você ser empresário, o que é você ser empreendedor? É você equilibrar pratos. É igual o malabarista do circo lá, que você olha ele jogando 6 bolinhas ao mesmo tempo, enquanto fica rodando um prato. Vocês já viram isso? É com uma mão o cara joga tudo por alto, com outra ele está rodando um prato em cima de uma monocicleta, um monociclo. Já viram uma cena dessa? Gente, é isso. Só que, se você olha para isso, meu Deus do céu, hoje eu não consigo com as duas mãos rodar uma laranja e passar para outra. Como é que eu faço? Aí tudo tem níveis e passo a passo. Então, você precisa treino, desafio. Treino, desafio. Por que treino? Porque se você não fizer muito, você não fica bom a ponto de dominar aquela parte, minimamente. Eu tenho que ser o melhor, né, o melhor equilibrador de pratos do mundo. Não precisa. Sua função não é essa, mas é minimamente conseguir fazer isso. E aí, desafio. Porque tem muita gente que trava nessa parte. Ela vai, consegue fazer aquilo ali, atendimento. Qual que é o primeiro desafio de vocês? Estudar para aprender a aplicar uma técnica. A partir do momento que você aprendeu a aplicar essa técnica, você começa a ter resultado. Ó, apliquei ozônio no joelho, a pessoa parou de sentir dor. Aí fiz uma biorressonância, a pessoa nem tinha me falado nada, aí eu falei com ela do que era esse negócio aqui, aí ela me falou, nossa, isso mesmo, porque é desse jeito e tudo mais. Aí você fez um detox, a pessoa desinflamou, você fez uma desparasitação, a pessoa parou de sentir dor de cabeça, ela começou, enfim, você fez alguma coisa que gerou resultado. Primeiro ponto, estudo. Tem treino, não tem? Vocês treinaram, vocês estudaram horas e horas e horas, aí foram para a aplicação prática, e aí qual que é o próximo passo? Desafio. O que é desafio? Você dominou uma coisa, você tem que ir para o próximo nível de dificuldade, porque se você fica ali só treinou, vou estudar, já consegue resolver um problema. Aí, ao invés de você ir para o próximo desafio, aí você fica, não, mas vou estudar mais um pouco. Mas vou fazer tal curso. Aí depois eu vou fazer outra coisa. Aí você quer resolver a vida inteira da pessoa de uma vez só, sendo que você nem passou para o próximo passo, que é, de forma consistente, conseguir ter atendido 50 pessoas que têm aquela dor no joelho, 100 pessoas que têm aquele... Aí você já quer outra coisa. Eu vou contar para vocês um segredo do mercado de marketing digital. Eu estou dentro desse mercado. Talvez isso que eu vou contar para vocês aqui vai chocar vocês muito. Talvez para outros vai ser a coisa mais óbvia. Mas o que as pessoas que dão curso, o que elas querem? Um prêmio para quem acertar. Quem vende curso quer o quê? É curso. Então, vocês todos os dias serão bombardeados. A melhor técnica de injetáveis da vida. Essa é a melhor estratégia para você lotar a sua agenda. Esse aparelho aqui é o que vai fazer com que você seja o suprassumo, né, do mercado, e todo mundo, só por você ter isso aqui, vai cair aí no seu colo. Gente, não é assim, tá? O que faz com um negócio ser bem sucedido? Não estou tirando, aí eu quero que vocês entendam também uma coisa importante. Não estou dizendo que quem vende curso não é bom, não estou dizendo que está errado, não estou dizendo que não vai te entregar um bom conteúdo. Não é esse o ponto. O negócio é para que vocês tomem decisão de venda, de compra, aliás, é estratégia de mercado isso, gente. Então, quando vocês entenderem isso,
vocês vão agir menos pela emoção. Já ouviram falar nos gatilhos mentais? É isso. Eu tenho uma política própria e pessoal que dentro do que a gente faz aqui, a gente não trabalha nesse ponto, tá? Tem algumas coisas que a gente vai aplicar no sentido de, às vezes, vocês não entendem de forma, né, imediata o impacto que aquilo tem, aquela decisão tem para o negócio de vocês. Então, eu vou falar de forma mais clara e incisiva. Mas agora, ficar fazendo aquele monte de promessa, aquelas coisas que tem coisas que aí eu vou dizer para vocês, é claramente mentira, não é tudo, não são todos, mas tem muita gente dentro do mercado, e eu estou falando para vocês de um lugar de quem já participou de muitos bastidores. Tem coisa que é deliberadamente mentira. Tem coisas que são um pouco de exagero, tem coisas que são um pouco de floreio. De uma forma geral, o que é o negócio que vai fazer com que vocês faturem muito, que vocês lotem a agenda? Não é a técnica, não é o aparelho, não é nada, a não ser o quê? Aí eu vou trazer para vocês uma perspectiva. Divulgação. Tudo que você divulga, vende. Hoje tem gente, aí vou colocar aí no Instagram, tá? Hoje tem gente no Instagram que, por mostrar muito a bunda, vende muito. Tem gente que, por mostrar muito mentiras, vende muito. Tem gente por mostrar coisas que são duvidosas eticamente, aí um jogo de, né, jogos duvidosos, coisas duvidosas, vende. Tem gente que vende literalmente cocô, e por divulgar muito, vende. Natália, como assim, vendendo cocô? Esterco, gente, esterco é cocô. Tem gente que divulga muito. Eu conheço pessoalmente caso de quem vende cocô e tá milionário. Vocês estão entendendo? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. McDonald's, gente, é o melhor hambúrguer do mundo? É o que tem mais qualidade? É o mais saboroso? É o melhor? Todo mundo sabe que não, mas é o mais falado, é o mais divulgado e é o que mais vende. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui, para ficar bem claro? Não necessariamente é a melhor técnica que vai vender. Não é a melhor técnica que vai fazer você ser reconhecido, não é a melhor técnica que vai lotar sua agenda. Eu tenho certeza que vocês devem conhecer na vida de vocês, seja do seu, né, do nicho de vocês ou não, algum profissional, algum empresário, alguma empresa que vende um produto que é mediano, não é o melhor, e que vende muito, e que está rico. Por quê? É o que aparece mais, é o que divulga mais, é o que é mais consistente. Então, da próxima vez que vocês ouvirem, né, um professor, um formador, um vendedor de curso falando para vocês a oportunidade única, a melhor técnica infalível, né, que é o método tarará que vai fazer você menos emoção, tá, gente? Porque se vocês ficarem indo de técnica em técnica, de curso em curso, de coisa em coisa, e não divulgarem nada, vocês vão ter uma pilha de nada. E nada ao cubo, ao quadrado, é igual ao quê? Nada. Zero. Então, vamos lá. Quero que vocês saiam daqui e entendam. Por que a maioria trava aqui? São esses 3 pontos que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Bora. Então, vamos lá. Primeiro, gargalo número 1, tá? Que é a falta de estrutura comercial. Atendimento solto, sem jornada definida. Isso daqui é o primeiro ponto. Às vezes, a pessoa ela vai estar lá, faz aquele esforço, uma postagem, um conteúdo, finalmente chega alguém, pergunta interessado. Ah, como é que funciona? Na hora de atender é um pesadelo, porque o atendimento não tem estrutura, não tem jornada, não tem clareza, ou quer falar o mundo inteiro para a pessoa, e aí a pessoa vai ficar até perdida de tanta coisa, a pessoa chega querendo saber a dor no joelho. Aí você chega falando que o ozônio ele resolve mais 352 doenças, se você tiver o fungo na unha, se você tiver, sei lá, autismo,
ferida do dedão, ai, e aí fala aquele monte de coisa, e a pessoa se assusta. Meu Deus, pelo amor de Deus, que é isso, moço? Só queria saber do tratamento do joelho que você divulgou. Não tem estrutura. Ou a pessoa vai para o outro extremo, que aí a pessoa chega lá, gostaria de saber mais. Aí ela fala assim, consulta, R$ 250. Pronto. Aí a pessoa, ué, mas aí também, entendeu? Então, o atendimento, solto, sem jornada definida, e aí, qual que é o outro ponto? Que quem está preso, estou aumentando aqui, gente, para ficar mais fácil, tá? Quem tá preso nesse ponto aqui, ó, que é na estrutura comercial, é uma coisa em comum. Não tem como você estar travado nos 10 mil se você vende plano de tratamento. Não tem como. Nossa, Natália, mas como assim? Porque se você vende plano de tratamento, quando você fecha 3 atendimentos, 5 atendimentos no máximo, você já passou dos 10 mil. Então, qual que é o padrão? Não ter esse processo estruturado e definido e vender sessão avulsa. É o padrão. Ah, Natália, mas quando chega aqui, eu trabalho com pacote de 10 sessões. Não é estrutura. Você trabalha com pacote, aí quando a pessoa vem, eu faço o tratamento, aí eu fecho, eu falo com ele que tem que ser 10 sessões de ozônio, tem que ser 10 sessões de não sei o quê. Isso não é plano de tratamento. Você só está vendendo no atacado a sessão. É isso. Isso não é plano de tratamento, você vendendo avulso, tá? Fica claro? Ficou claro isso? Ficou claro, né? Ponto. Depois, a ausência de diferenciação clara. Isso aqui é um outro ponto que eu vejo e é muito comum quem está estagnado. Quem tem uma diferenciação clara, às vezes a pessoa pode até estar operando aqui, nesse nível, só que ela já fatura mais de 10 mil, porque se você tem uma diferenciação clara, você tem mais procura, você tem mais demanda. Então, consequentemente, aí é aquela pessoa que chega, nossa, atende, faz 60 atendimentos no mês, entendeu? Aí está faturando aí seus 12, 15 mil, mais ou menos, mas essa parte aqui está deficitária. Pronto. Então, o cliente vai acabar percebendo como uma oferta genérica. E a segunda tem essa necessidade de um programa estruturado e a precificação geralmente é por tempo. Então, a consulta, é 1 hora a consulta. Aí, o que você coloca? Aí você vai pensar, se eu for fazer uma consulta, eu vou cobrar no mínimo R$ 200. Vamos supor, e a sessão, mas se a pessoa fechar 10, eu cobro 180. Aí, você estrutura isso. Então, 10 vezes 180, o meu pacote é 1.800. Está errado, porque você está precificando pelo tempo e não pelo valor. Eu tenho hoje pessoas aqui que cada sessão custa, em média, R$ 850. Nossa, mas a pessoa pagou R$ 850 na sessão? Não. Ela paga no plano de tratamento, que quando você vai dividir por número de atendimento, dá 850 a sessão, entendeu? Então, se você não tem estrutura comercial, com certeza você está estagnado nesse ponto, nessa parte. Gargalo número 2. Isso aqui é um ponto muito comum também. Você não vai ver pessoa que fatura mais, eu vou colocar aqui no mais de 30 mil. Você não vai ver pessoas que faturam mais de 30 mil com isso aqui, ó, medo de exposição. E aí eu digo para vocês isso, baseado em quem eu atendo aqui. Geralmente, quem já está nessa faixa de faturamento, 20, 30 mil reais, ela já faz vídeo, ela já grava conteúdo. Quem é que tem trava de gravar vídeo? Quem é que tem dificuldade de se expor? É quem está na faixa de faturamento menor que 10 mil reais. Simples fato do quê? Quem não é visto não é lembrado. Não tem como uma pessoa confiar em você se ela não conhece você. Não tem como ela conhecer você se você não tem presença. É simples assim. Então, vocês já vão entendendo aqui, se vocês estão nesse travado, se tem algum de vocês travado nessa faixa, vocês já tem que ver o que vocês precisam mudar. Então, vamos lá. Segundo ponto aqui, perfil genérico, tá? Perfil genérico é um problema. Quanto mais genérico você for, menos vai valer o seu tempo, a sua consulta, o seu plano, tá? Pensa no seguinte, quanto custa a consulta de um médico generalista?
100, 150, no máximo R$ 200. Quanto custa um especialista? Eu fui fazer uma consulta com um neurologista há pouco tempo, especialista. A consulta é R$ 2.500. A consulta sem retorno. No caso de vocês, é a mesma lógica. Quanto mais generalista você for, menos vale o seu conhecimento. Quanto mais específico e direcionado e melhor você for em resolver um problema, mais as pessoas estarão dispostas a pagar para que você resolva esse problema. Então, é proporcional o seu valor. Vamos lá, falta de discurso magnético e prova social. Nossa, isso aqui é outra coisa que eu vejo muito. A mesma coisa. Nas faixas de faturamento, isso aqui fica muito claro. Aí, quando a pessoa está preso lá, não consigo cliente, minha agenda está vazia, estou com dificuldade, aí você vai ver o perfil genérico, não tem vídeo da pessoa falando, aí ela pega um monte de conteúdo. Pessoal, vocês aqui, nós vendemos conteúdo estruturado, estratégico, para apoiar vocês. Agora, se o seu perfil for 100% template, postagem genérica, que não aparece você ali, as pessoas não vão ter como confiar. O conteúdo que a gente tem na plataforma, seja o Clube Integrativo, seja Tá Tudo Ozonizado, são conteúdos que vão te ajudar, por exemplo, a converter. São conteúdos que vão quebrar objeções, são conteúdos que vão elevar a consciência da pessoa, mas a pessoa só vai confiar se ela vê você como um profissional e vale a pena, entendeu? A confiança, ela vem disso. O conteúdo que a gente tem ali, ele tem um papel estratégico, que é trazer essas outras coisas, mas a pessoa, ela vai vir atraída pela confiança que você inspirou nela. Aí chegou lá, quanto mais conteúdo estratégico você tem, menor vai ser o seu trabalho para convencer a pessoa na hora que ela chega no WhatsApp, entendeu? Então, ela já chegou lá entendendo se você tem conteúdo, publicação, postagem. Como funciona a biorressonância? Aí ela já viu isso daí, você não tem que ficar lá explicando para ela como funciona, entendeu? Ah, consulta integrativa, como que é? Aí, quando ela chega lá, ela já passou pelo seu perfil e tem postagem estratégica, ela já está educada, ela já quebrou objeções, mas precisa ter você lá. Se não tem prova social, vocês já ouviram aquele ditado que é aquele negócio, mostra a cobra, mata a cobra e mostra o pau, né? Que é aquilo. Gente, tem que contar qual foi o santo que fez o milagre. Você falar, é aquela história, falar até papagaio fala, falar até papagaio fala. Se você não mostrar, porque a biorressonância vai te ajudar a resolver isso, identificar questões para, coisa que ninguém nunca identificou para o seu tratamento. Se você ficar só falando e não mostrar isso acontecendo na prática, tem uma credibilidade muito baixa, entendeu? Quando você fala sobre, nossa, que ozonioterapia para tratamento de dores, ele é analgésico, ele é, para quem tem dores locais, é muito bom. E não tem ninguém falando, mostrando, nenhum cliente falou que você, nossa, é verdade, eu fiz tratamento e melhorou. É só você falando. As pessoas não vão confiar, entendeu? Isso é o básico, gente, é o básico. Aí eu vou perguntar para você, se você vai comprar, sei lá, você vai num restaurante que você nunca foi, aí você vai levar sua família para almoçar, sei lá, aniversário da sua mãe, vamos todo mundo. Aí você não conhece no lugar, que todo mundo quer ir numa pizzaria, não conhece a pizzaria. Aí você vai procurar o quê? Vai procurar no Google, a pizzaria aqui perto de casa. Aí você vai olhar no Google, você vai fazer o quê? Vão ver o que as pessoas estão falando, vão ver as avaliações. Isso é prova social. A gente quer ver isso. Então, se você não vê pessoas falando, nossa, é bom, vai lá, você vai ter dificuldade de tomar a decisão de ir lá. Você vai ficar, nossa, será que não? Mas e aí? Entendeu? É isso, gente. Você não compra sei lá, um liquidificador lá na Magazine Luiza, no site, se você não olhar a recomendação e avaliação. Por que o seu cliente vai colocar a saúde dele na mão de uma pessoa que ele nunca viu, que não tem prova de que funciona, que é bom?
que não tem, né, confiança e ainda assim você vai ter que pagar. Coloca o dinheiro lá para ver no que vai dar. Que roleta é essa que vocês esperam que as pessoas entrem, gente? Até o Tigrinho tem que dar prova de que paga para as pessoas começarem a usar. Tá claro isso aqui, gente? Isso aqui é o básico. Isso aqui é o mínimo. Isso aqui é assim, ó, eu tô falando dos pontos principais, tá? Prova social e discurso direcionado a atrair o público certo. Ah, Natália, mas quem que é meu público certo? É a pessoa que tem o problema que você sabe resolver. Simples assim, gente. Ah, mas eu sei resolver vários problemas. Qual que você é melhor? Qual que você tem mais experiência? Qual que vale mais? Pensar. Ah, e tenho dúvida de como funcionar, ainda não sei, não tenho certeza. Aí que vocês que são do acelerador integrativo, que têm acesso à central NAT, que é o quê? Gente, eu fiz um clone meu, só que mais inteligente que eu e mais disponível que eu, porque né, se eu fico disponível aqui 1, 2 horas, ou lá né, no grupo, enfim, ela está disponível 24 horas. Então, eu peguei o meu conhecimento em relação a posicionamento, definição de nicho, estruturação, narrativa, atendimento, vendas, estruturas de plano de tratamento, estrutura de plano de manutenção, estratégias, tudo isso, eu peguei essa metodologia e treinei uma inteligência artificial com a minha metodologia. Natália, ainda tenho dificuldade, ainda tenho dúvida nisso. Não sei qual que é o que é melhor. Eu sei, ó, eu tenho esses conhecimentos aqui. Você vai lá na Central NAT, dentro do protocolo que a gente tem aqui dentro, ó, é a primeira coisa que vocês vão fazer. Tem aqui, tá vendo? Ó, fase 1. Aí vamos lá. Já estou trazendo para vocês aqui um ponto. Entrou no acelerador integrativo. O que vocês vão fazer? Adivinha? Está escrito lá, início. O que você vai fazer? Vai ignorar? Não. Você vai passar para o próximo módulo? Não. Você vai entrar aqui, tem um vídeo de 40 segundos que vai te mostrar o que você vai fazer. O acesso é aqui, você vai entrar aqui, aqui você entende como é que ela funcionou, são 3 fases. Natália, ainda tenho dificuldade de entender qual que é o meu problema, qual que é melhor, qual que é mais lucrativo. Clareza para você. E aí ela vai te direcionar como que você se posiciona. Essa é a fase 1. Ah, o que que tem ali? O que que eu vou fazer? Como é que funciona? Você vai ter que fazer muita coisa. Vocês estão vendo que aqui, gente, não tem aula para vocês assistirem? Porque, nossa, Natália, mas cadê o conteúdo? Vocês não precisam de conteúdo. Vocês já estão com obesidade cerebral. Vocês já têm os cursos, vocês compraram, vocês tudo, a maioria já comprou o acesso vitalício da doutora não sei o quê, da tarará, aí você tem uma plataforma com 2.500 aulas, aí você comprou assim, feliz, nossa, maravilhoso. Se lascou, como que você vai assistir 2.400 aulas, gente? Impossible. O que eu criei aqui? É uma estrutura que você tem, que você vai ter a inteligência artificial que é treinada, você vai pegar os comandos, você vai copiar. Olha como é que é simples. Você vai copiar na ordem que está aqui, tá? Tem a ordem. Por quê? A fase 1 é clareza. Aí você vai fazer o diagnóstico do seu estágio. Depois, você vai definir seu público-alvo. Depois, definiu, aí vem a bioestratégica e a sua oferta abre agenda. Depois, o roteiro de conteúdo. Depois, aí vem a criação, o que você vai colocar. Na segunda fase, que entra a parte de estrutura de captação e vendas. Aí, depois que você já tiver definido isso aqui, entendeu? Aí vai lá, mas é isso aqui, ó. Natália, só isso aqui? É só isso aqui. Nossa, mas eu queria que tivesse 47 mil aulas. Não vai ter aqui. E se você quiser isso, continua na plataforma onde você está. Um negócio que você não vai ver, que você não vai conseguir aplicar, que você não vai ter resultado. A minha proposta aqui, eu comecei esse encontro falando para vocês. Independente do momento que você está, se você seguir o que está aqui, do jeito que está aqui, na ordem que está aqui, e executar, 90 dias, você bate 30 mil reais.
Garanto. Agora, não adianta chegar aqui para mim depois, ai, Natália, fiz e não deu resultado. Aí eu vou perguntar, tá, como é que tá a sua estrutura de captação? Me manda aí qual que é o seu nicho. Ah, não, esse daí eu não fiz. Ah, esse daí eu não defini. Aí, infelizmente, né? Se você fizer o que está aqui, gente, nível de complexidade baixíssimo. Você só tem que copiar e colar lá na inteligência artificial e conversando com ela, que ela vai te dar o direcionamento e depois você vai executar o que ela está te falando. É isso. Melhor que isso, aí depois, mais para frente, eu vou contar para vocês que tem uma outra opção também, mas esse aqui é o básico do básico do básico. Não sabe ainda? Não definiu? Tem dificuldade nessa parte aqui, ó? Aí vocês vão lá, tá? Aí entra a segunda, a terceira, o terceiro gargalo, que é a parte da operação. O profissional está lá, acumula função, então tem que lidar com atendimento, tem que lidar com a parte das redes sociais, então tem que pensar no conteúdo, pensar na estratégia, gravar o conteúdo, editar o post, editar o vídeo, colocar lá, aí faz o financeiro, faz o suporte, faz o atendimento, faz o acompanhamento. Aí, tudo isso não dá. Não dá para você fazer sozinho. Natália, hoje eu não tenho ninguém. Por isso que você tem que ir logo para a segunda fase. O primeiro passo, e eu vou mostrar para vocês que tem a ver com isso aqui, ó. Vocês precisam de gente na operação. Porque enquanto você estiver no operacional, fazendo isso aqui tudo sozinha, ó, você não tem como crescer. Às vezes o seu problema tá nisso aqui, ó. Na hora que você conseguir colocar uma pessoa que te livra disso aqui, que te livra disso aqui, e aí você tem foco para as outras coisas, o seu negócio vai dar um salto, assim, ó, pam, entendeu? Você precisa ter energia mental, você precisa ter energia física, você precisa ter energia emocional para fazer as outras coisas. Então, não funciona. Por melhor que você seja, por mais eficiente, por mais ozonizada que você esteja, você não vai ter energia para fazer tudo sozinha, gente. Então, é entender isso. Exaustão operacional é horrível por conta disso aqui, ó. Ela vai te limitar, ela vai te impedir de pensar, ela vai te colocar cansada, desanimada. Gente, dinheiro é fluxo, é energia. O dinheiro está onde está a felicidade, onde está a leveza, onde está a tranquilidade. Quanto mais fluido, quanto mais leve, quanto mais você consegue trazer isso, mais ganho você tem. Aí, se você está naquela tristeza, e eu não estou colocando isso de uma forma culposa, não, gente, eu entendo, tá? Mas eu estou falando assim, se você não sair logo daqui, é um ciclo que vai se repetir, porque é exaustão, não tem como você dar conta de tudo isso, entendeu? E aí entra isso aqui, que é outra coisa, falta de tempo para planejar o crescimento. Você está aqui, ó, nesse ponto, você é a bombeira do seu negócio, está sempre apagando incêndio. Aí faz o que dá, aí apaga um incêndio, apaga um outro, um outro, um outro. Não tem como pensar no crescimento, não tem como ir para o próximo passo. Só daqui eu acho que já rendeu o suficiente para queimar muitos neurônios aí, para tomar muitas decisões, para identificar muitas coisas, certo? E agora eu já vou aqui direto para vocês, na base, tá? Que são 4, para um negócio integrativo que é escalável. Por que tem que ser escalável, Natália? Porque você não consegue faturar de 30 a 60 mil se você estiver centralizando tudo. Você precisa ter um nível de estrutura e escalabilidade. Não é a escala de você conseguir atender 200 pessoas, mas você precisa conseguir atender com estrutura, e aí eu vou mostrar para vocês qual que é a conta que vocês têm que fazer, a conta dos 100 mil, Natália, para faturar 100 mil todo mês. O que eu preciso? Vou mostrar para vocês quantos clientes vocês precisam ter, qual que é o ticket que vocês precisam vender, o que em termos de estrutura vocês precisam ter para faturar 30, 50, até o 100, tá? Vou mostrar isso para vocês. Mas bora lá. Primeira coisa aqui, ó. Produto irresistível, tá? O que é um produto irresistível? No caso de vocês, Natália, mas eu não vendo produto. O serviço que você vende, ele precisa ter estrutura de produto. Ai, Natália, mas eu trabalho com saúde, para mim não é um mercado, não é um comércio,
Eu não gosto dessa visão industrial. Gente, estrutura de produto. Produto, ele tem nome. Produto, ele tem benefícios claros. Estou falando de forma clara, tá? Tem um nome, tem um benefício, tem um objetivo, tem um resultado, tem um prazo de funcionamento, tem um preço definido, tem um público direcionado. A estrutura do serviço de vocês precisa ser produtizada, mas não no sentido pejorativo da coisa, tá? Vai ser uma coisa produtizada e não vai ser personalizado, vai ser uma coisa que é só comercial, não é nesse sentido, tá? Precisa ter estrutura, precisa ter uma precificação inteligente, precisa ter plano de valor para aumentar seu ticket médio, precisa ter uma diferença clara entre o que é uma sessão avulsa e o que é um programa de acompanhamento, o que é um plano de tratamento. Então, ele tem que ser centrado em uma transformação que o cliente é capaz de mensurar. Então, você vai combinar protocolos para entregar um resultado específico. Então, tem muitos profissionais, e muito tempo eu atendi isso, vocês aqui já são alunos, espero que vocês tenham passado dessa fase, eu já falei muito isso. Você não é ozonioterapeuta. Você não é acupunturista. Natália, mas eu fiz a formação, eu tenho habilitação, eu atendo com ozônio. Tudo bem, mas é a técnica que você usa. Você é maior do que a técnica. Você usa aquela técnica para entregar para o seu cliente o resultado para resolver um problema que ele tem. Imagina, gente, se eu fico aqui para vocês falando, eu sou uma canvista, que eu uso Canva, né? Para entregar para vocês uma parte da solução, mas não é tudo. E aí eu me coloco como canvista. Olha como é que fica restrito. Não, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma metodologia para ajudar você, que é um profissional integrativo, estruturar o seu negócio de forma com que você tenha clientes, primeiro, que entendam o valor do seu trabalho, que queiram, te vejam como uma autoridade, com que você tenha consistência e faça o seu negócio progressivamente crescer, faturar mais, os seus clientes ficarem satisfeitos. Existe um plano, então, tem a etapa 1, 2 e 3. Então, na etapa 1, diagnóstico, a gente precisa entender, mapear a partir do ponto de partida. No negócio de vocês têm que fazer uma consulta integrativa, você tem que fazer uma anamnese, você tem que fazer uma escutativa, você tem que usar uma biorressonância, seja de testadores, seja analyzer, seja o oligoscan, vocês vão fazer um diagnóstico, certo? Tem uma etapa. Segundo ponto, nós vamos tratar aí na segunda etapa. Tem a estrutura que a gente vai criar, porque o resultado final que você quer, qual que é o problema que você quer resolver? Ter mais clientes, ter a agenda mais cheia. Só que o seu cliente, ele quer parar de sentir dor, só que não é partindo direto para a aplicação do injetável. Se você não limpa o organismo, se você não faz uma desparasitação, se não faz um detox, se não muda, vai adiantar alguma coisa? Não. Se você começa a fazer anúncio, dispara para todo mundo, não sabe com quem está falando, resolve? Não. Terceira etapa, otimização. Tem gente chegando todo dia para você. Você conseguiu definir seu público, você conseguiu entender, né, quem é que vem, as pessoas começaram a chegar, e aí agora a gente vai otimizar isso, fazer com que mais gente feche agendamento, e das pessoas que fecharam agendamento, elas fechem o seu plano de tratamento. 3 etapas. No caso de vocês, tratamento do problema que vieram resolver, aí que entra sessão de ozônio, na segunda etapa. Aí que entra o detox, aí que entra a desparasitação, aí que entra injetáveis, aí que entra vitamina, aí que entra as terapias que vocês utilizam. E a terceira etapa, otimização. Não adianta só tratar aqui e não trazer o problema. Primeiro, sempre tem, a pessoa vem para resolver uma coisa,
mas tem os efeitos colaterais, vamos dizer assim, positivos que as integrativas trazem. A pessoa chega com dor no joelho, mas isso é resultado de um corpo inflamado. Quando vai ver, a pessoa já começa a dormir melhor, ela tem mais disposição, ela já começa a se sentir, né, mais bem disposta, uma dor que ela tinha antes de cabeça, ela já começa a não ter. No outro ponto de vocês é a mesma coisa. E aí fez isso aqui, essas 3 etapas. O que nós vamos fazer? O que é o próximo passo? Aí acabou, Natália? Etapa 1, 2 e 3, acabou. Fechou o plano, né? O tratamento, resolveu isso aqui. Tchau e bênção, vou dar alta? Não. Você vai continuar vivendo, vocês vão continuar atendendo, vocês precisam de outras coisas, vocês vão precisar de um suporte, vocês vão precisar de um acompanhamento, vocês vão precisar de uma manutenção mínima para vocês não voltarem para o estágio inicial que estavam antes. Então, eu vou oferecer para vocês um acompanhamento em grupo, um acompanhamento individual. Ah, eu tenho aqui na minha equipe um setor de serviço que vai te ajudar a resolver essa outra coisa aqui. Tem essa outra coisa, é uma manutenção para o seu cliente. Você vai dar tchau e bênção para ele dar alta? Não. Você vai ter um plano de manutenção onde ele, a cada mês, ele vai retornar para fazer uma análise, por exemplo. Ele já tem um histórico, sei lá, B12 baixa, uma pessoa que já tem uma tendência a ser uma pessoa mais depressiva, sei lá, ansiosa, uma pessoa que já tem uma recorrência em efeito sanfona no emagrecimento. Uma pessoa, você vai deixar essa pessoa a Deus dará? Claro que não, gente. Você vai dar para ela um plano de acompanhamento, manutenção. Você comprou um carro, por mais que seja um carro zero. Aí você vai lá, faz a manutenção, organiza tudo. Aí vai estar escrito o quê? Lá no selinho, quando você olha assim para o teto. Daqui a 15 quilômetros você vai trocar o óleo. Daqui a 30 quilômetros você vai trocar o fluido do motor. Daqui a tanto, não tem isso no carro? Que é uma máquina. Imagina um ser humano que vai continuar, eventualmente, comendo errado, respirando agrotóxico, se intoxicando, se envenenando. Não pode. Então, você vai trazer um plano de acompanhamento para ele. É assim que você cria um negócio que tem receita, recorrência. Você vai fazer uma venda, vai continuar vendendo e vendendo e vendendo para a mesma pessoa. Essa pessoa não deixa de ter necessidade de cuidado de saúde, só porque ela fez um tratamento com você e resolveu uma coisa. Aí uma pessoa que está com problema no joelho, às vezes a questão, né, do cabelo dela, ela vai querer tratar. Aí ela vai ter a questão que você consegue ajudar, sei lá, na parte emocional, a ansiedade, ou seja, a questão de estética. Ela continua sendo uma pessoa que vai precisar de você eventualmente. Então, você vai ter propostas para ela, seja de acompanhamento quinzenal, mensal, trimestral, no mínimo, entendeu? Então, quando eu falo para vocês de vocês terem estrutura de produto, é nesse sentido, porque quando você tem um produto, você atende seu cliente muito mais na necessidade dele, e quanto melhor você atende o seu cliente na necessidade que ele tem, mais ele vai comprar de você, mais ele vai indicar você, mais dinheiro ele coloca no seu bolso, mais satisfeito ele fica, mais pessoas ele te recomenda, mais dinheiro você tem, melhor você faz seu trabalho, mais você pode investir nos equipamentos que eu sei que vocês amam, nas pós, nos cursos, nas coisas, tudo, melhor você vai ser como profissional, melhor vai ser sua entrega. Agora, se é uma pessoa que é precária, não dá conta de pagar um aluguel direito, não está com a saúde mental em dia, não consegue cuidar de você, aí você tem que ir ralar e ralar e ralar para cuidar do outro. Que nível de entrega você vai ter? Se você vive nesse ciclo ad eterno, não tem como, tá? Não tem como. Gente, vocês perceberam, aí eu vou só reforçar aqui, porque eu sei que tem gente que nunca participou de mentoria, e aí tem gente que está acostumado com a aula, e aí não é que eu sou uma pessoa diferente de uma coisa e outra, mas aí tem coisas que eu vou falar muito rasgado aqui dentro, tem coisas que na aula a gente fala mais suave, então não se assustem, tá? Bom, ponto. Então, número 1, produto irresistível, você tem que ter uma entrega que gera transformação, não só sessão, tá? Depois, posicionamento de autoridade. Ninguém paga caro, ninguém paga muito. Natália, o que é caro e o que é muito? Vai dar média, tá? Do mercado. Mas ninguém vai pagar um valor, vamos supor, vai pagar R$ 600 na sua consulta, se você não é um profissional que reconhecidamente tem autoridade. Natália, eu vou ter autoridade só quando eu tiver 100 mil seguidores? Não.
Ah, o que é ter autoridade? Eu tenho que mostrar que eu tenho mais de 1.000 atendimentos, que eu tenho 15 anos de experiência? Não. Autoridade é o quê? Você mostrar para o cliente que você tem, que você consegue, e você é especialista em resolver um problema que ele tem. Quanto mais você consegue mostrar isso, mais valioso você se torna como profissional, tá? Então, tem que estar tudo alinhado. Você tem que ter uma clareza do seu público-alvo, qual que é a fase da jornada que ele está. Você tem que ter um discurso estruturado para atrair. Você tem que ter uma estrutura de narrativa, storytelling, prova, uma diferenciação. Você tem que ter uma linguagem humanizada. Natália, meu Deus, quando você falou discurso magnético, já parei de entender aí. Você tem que conseguir atrair quem você consegue resolver problema. Você tem que conseguir contar para essa pessoa em estrutura de início, meio e fim. Gente, o que é storytelling? É saber contar a história. Nossa, Natália, vou ter que inventar coisa? Não, storytelling é no sentido de era uma vez, uma situação assim, tarará, tarará. Até que aconteceu tal coisa, aí vem um conflito. E então, aí muda alguma coisa na história. E viveram felizes para sempre. Era uma vez o seu João. Seu João tinha. O seu João tem 52 anos, ele jogava bola, até que um dia o seu João sofreu uma lesão no joelho. Desde então, o seu João passou a não conseguir mais jogar seu futebol, ele tinha dores, aí ele começou a mancar, aí daqui a pouco ele está usando muleta, aí ele tentou tomar anti-inflamatório, analgésico, tudo mais, não resolvia, aí o médico falou que só com cirurgia, aí ele veio aqui, a gente identificou onde estava inflamado, a gente aplicou, né, as técnicas integrativas, e 3 meses depois o seu João já não estava sentindo mais aquelas dores. Aí, 3 meses depois, seu João tinha zerado as dores e ele viveu feliz para sempre, voltou para o seu futebol e não manca mais. Fim. E isso é storytelling. De uma forma que tenha um contexto, você trazer. No seu caso, era uma vez a Aline, uma enfermeira que trabalha. Entendeu? É isso. Estrutura que a gente, nós, seres humanos, conhecemos muito bem disso. A gente se interessa por isso. Por que novela funciona tão bem? Por que dá tão certo? Por que filme? Por quê? Porque é uma estrutura já conhecida. Então, nada mais é que isso. Beleza? Prova social. O que é prova social? É aquilo, mostrar que funciona. Diferenciação. Qual que é a sua diferenciação? Qual que é a diferença entre você e um outro, sei lá, um outro enfermeiro? Qual que é a diferença de você e um outro tricologista? Qual que é a diferença de você e o outro psicólogo? Qual que é a diferença de você e um outro fisioterapeuta? Não é só a técnica que você usa. Nossa, trabalho com integrativas não necessariamente são um diferencial. Pode ser um diferencial desde que você saiba aplicar isso para ajudar o seu cliente a chegar na resolução de um problema que ele tem, de forma mais eficiente, mais rápida. É um diferencial, tá? Diferenciação pode estar na sua forma de comunicação, na sua postura, dentro da técnica que você utiliza, uma tecnologia que você tenha, são elementos, tá? Mas o que diferencia como um profissional, não, como eu disse, não necessariamente a técnica, porque quantos profissionais hoje não podem ter acesso a um aparelho de biorressonância, de ozônio, né, de várias outras coisas? Pode ter, mas ninguém tem seu tempero. Tem um monte de gente que ensina marketing, posicionamento, vendas na internet. Tem assim, ó, de pegar com tonelada. Quantos tem? Mas, são melhores ou piores que a Natália? Não faz diferença. O tempero que eu tenho, o diferencial que eu tenho, ninguém tem. E assim é com vocês, no trabalho de vocês. Pode ter estudado exatamente, feito o mesmo curso, a mesma formação, na mesma cidade. Ninguém é você. Não tem o acolhimento que você tem, não tem a forma de falar que você tem, não tem a experiência em relação à inteligência para identificar um problema, para resolver uma coisa, para falar com a pessoa de um jeito. Às vezes, gente, eu já vi caso disso
Às vezes, o diferencial da pessoa é o jeito que ela sabe explicar para a pessoa que vai fazer ela engajar no tratamento e vai melhorar o resultado. Não é a técnica, não, não é isso. Então, o seu diferencial é o quê? É você, é o seu jeito. E tem público para tudo. Tem gente que ama Jesus, tem gente que odeia Jesus, tem gente que está neutro. Se nem ele consegue ser unanimidade, quem somos nós? Não tenhamos essa pretensão. Tem gente que gosta, ama funk, tem gente que odeia, tem gente que gosta de sertanejo, tem gente que odeia, tem gente que ama música clássica, tem gente que odeia. Tá tudo bem, vai do perfil, entendeu? Diferenciação, você ser você. E agora tem uma coisa importante aqui que eu entro num ponto que aí eu já estou falando com pessoas que já estão em outro nível. Outro nível de decisão. Natália, eu ainda não estou nesse nível de estar fazendo isso, mas eu já decidi que eu quero. Eu ainda não consegui chegar nisso aqui, mas eu já estou certa que é para lá que eu vou. É isso, quero disposição, tá? Gente, Natália, aparência importa? Minha pergunta para vocês, aparência importa, gente? Importa, tá? Nossa, mas isso é injusto. Ai, mas isso, aparência importa. Ai, Natália, quer dizer que eu tenho que estar montada 24 horas, que eu tenho que estar harmonizada, tenho que fazer botox, tenho que mostrar meu carro, tenho que... Não necessariamente, tá, gente? Mas quanto melhor e mais estrategicamente você se apresentar para o seu cliente, mais percepção de valor ele vai ter sobre o que você faz. Aí, vamos lá. Pensa aí num profissional, na cabeça de vocês, que cobra R$ 1.000 a hora. Este profissional, vocês acham que é coerente que no Instagram dele ele vai aparecer lá, de camiseta? Não estou falando que você não possa, tá, gente? Estou trazendo para vocês a imagem que a gente faz, tá? Que vai estar lá sem camisa, ele vai aparecer lá na praia sem camisa que estava jogando bola. Você vai ver lá, não vai ser assim, tá? Nossa, a pessoa que fala de bem-estar. Aí chega lá no Instagram, tá com aquela olheira daquele tamanho. Gente, filtro, no mínimo. Você vai usar um filtro. Ai, Natália, não gosto de me maquiar. Filtro. Tem até que tomar cuidado, que eu, ultimamente, tenho até exagerado nisso. Então, mas assim, você não vai mostrar para você falar de bem-estar para o seu cliente com uma olheira desse tamanho, gente. Como? Não tem coerência. Aí ele vai olhar e vai falar assim, nossa, mas assim, entendeu? Não bate. Não bate. Então, é nesse sentido. A aparência, Natália, eu tenho que aparecer com Ferrari, eu tenho que mostrar meu consultório, né, top para vender. Não é isso, tá? O que é aparência premium aqui dentro? Tem a ver com estrutura bem definida. Gente, empresa e negócio que vende, que gera resultado, é o objetivo, você entende o que faz. Se a pessoa chega lá na bio, tá aquela confusão de coisa, não sabe se vai para lá, vai para cá. Identidade visual, aí um tá vermelho, um amarelo, um tá com uma fonte cursiva, daqui a pouco tá aquela caixa alta. Aí você vê, não tem consistência. Natália, tem que estar perfeito? Não tem que estar perfeito. Mas a gente consegue bater e olhar e falar assim, isso aqui é profissional, isso aqui não é. Você pode não ter um conhecimento técnico para identificar, isso aqui é porque a diagramação não está corretamente. Você não vai ter esse nível técnico de identificar onde está o problema. Mas a gente consegue, batendo o olho, e falar, isso aqui é profissional, isso aqui não é. Entendeu? Então, precisa existir isso aqui dentro, essa coerência dentro dos seus conteúdos, dentro do seu Instagram. E vamos para o quarto passo. Eu acho que eu estou me delongando muito. Processo de venda ativo é impossível que você seja um profissional que fature alto, que tenha muita demanda, se você não tiver todos os dias gente interessada.
Não é assim, uma vez por mês, 2 vezes, 3 vezes por semana chega um interessado aqui. Você vai gerar venda diária? Imagina o McDonald's vendendo uma vez por semana. Gente, é milhões de pedido por hora. Milhões por hora. Porque em cada país tem 500 unidades. Enfim, estou trazendo o exemplo do McDonald's para vocês verem que é uma coisa que está bem assim, né? Baixo nível em termos de qualidade e benefício, mas que é muito lucrativo, tá? E aí é a mesma coisa. Você precisa ter um fluxo diário de captação. Tem que ter gente chegando todo dia. Natália, como é que eu faço isso? Aí eu sempre falo, não coloque todos os ovos na mesma cesta, não dependa de uma coisa só. Hoje chega para mim cliente de recomendação. Ótimo, maravilhoso, mas não dependa disso. Natália, hoje eu estou fazendo tráfego, hoje eu faço tráfego, chega gente aqui do tráfego, eu estou fazendo anúncio. Muito bom, mas não dependa só disso. Tráfego está ficando mais caro, agora você tem que pagar imposto direto da fonte. Você coloca lá, eu vou colocar R$ 500, aí aparece lá para você. 557. Você tem que pagar o ICMS, tem que pagar o ISS, tem que botar a taxa do Haddad lá, então já te custa na fonte. Não dependa só disso, é ótimo, é maravilhoso, mas não dependa só disso. Natália, faço parceria, é muito bom, não dependa só disso. O que é o melhor? O melhor é que você tenha tudo, que tenha gente chegando todo dia de lugares diferentes, quanto mais... Gente, imagina, quanto de dinheiro que é bom. Quanto mais vier, de mais lugares vier, melhor. Múltiplas fontes, chega a todo tempo, todo momento. Gente interessado é igual cliente potencial, cliente é igual dinheiro, gente. Então, quanto mais vier, de mais fontes vier, melhor. Começa estruturando uma que dependa só de você, ou dependa o mínimo possível. Qual que é a melhor para você começar, se hoje você não tem uma que te traga fluxo diário? Tráfego. Depende só de você. Indicação. Depende do seu cliente. Parceria. Depende do parceiro. Outras, né, estruturas que você pode fazer. Vai depender de outra pessoa que não é você. Então, o que eu recomendo, coloca essa para rodar primeiro, tenha isso funcionando no seu negócio, só que você não vai depender só disso, tá bom? Beleza. Aí, daqui, o próximo passo é venda diária. Não, aí tá. Então, o que você tem que ter? Fluxo ativo, gente, chegando todo dia, beleza. Isso aqui é importante. E dentro disso, você precisa ter um roteiro de conversão, né, que seja adaptado para o seu nicho. Natália, o que é Spin Selling? Spin Selling é uma estrutura de atendimento que converte em vendas. Então, uma estrutura, ela é formatada em perguntas, então, é uma técnica de vendas que conduz de forma leve e, sabe aquele vende sem vender? É a estrutura do Spin Selling. Natália, não entendo nada disso, vou precisar estudar, vou precisar saber? Se você está no acelerador integrativo, ou se você tem algum dos nossos atendentes no seu negócio, na sua equipe, você não precisa saber disso, tá? Você vai pegar lá dentro, já tem direcionamento de como você... Quando você chegar na parte do atendimento, você vai ver a parte lá do treinamento no Spin Selling, que é como você conduz a pessoa de forma natural, com modelo de perguntas, para levar ela para o fechamento e venda sem que você precisa ficar insistindo, entendeu? É o venda sem vender. É isso aqui. O que mais que precisa ter? Follow-up. O que é follow-up, meu Deus do céu? É acompanhamento. Pessoa vem, gostaria de saber mais. Me interessei. Vou ver. Aí a pessoa vai fazer a vida dela, vai cuidar da vida dela. Fica de te responder, esquece. Aí ela vai ver lá o menino, aí o telefone tocou, qualquer coisa aconteceu, aí a pessoa não dá continuidade. Aí você tem que fazer o acompanhamento, voltar de uma forma estratégica, não é? E aí, vamos lá? E aí, vamos agendar? Vamos agendar? Não é isso, gente. Isso daí é invasivo, não é legal. Você vai
fazer um acompanhamento, que é o follow-up estratégico. Natália, como é que eu sei, como é que eu aprendo? De novo, lá na Central Nat, no acelerador, você vai ter, ou dentro lá da estrutura da mentoria, enfim, tem essa estrutura lá que vai trazer isso. Só que o que é a vantagem disso aqui que eu estou mostrando para vocês? Se você já tiver, no seu caso, né, você vai acessar a sua central, ela vai entender de você e do seu negócio. Tudo que ela montar é personalizado para você. Então, a estrutura de follow-up que ela vai fazer para a Aline é diferente da que ela vai fazer para a Meire, que é diferente da que ela vai fazer para a Kelly, que é diferente do que ela vai fazer para a Vanessa. Ela segue a estrutura da metodologia, mas ela já vai te entregar porque ela já conhece do seu negócio, entendeu? Por isso que eu falei para vocês que tem que seguir aquele passo a passo, porque ela tem que saber de você. O que você faz? De onde que você vê? Qual é a sua experiência? O que é a sua dúvida? O que é a sua dificuldade? Qual o resultado? Ela vai anotar tudo e ela vai ficar com tudo aquilo guardado, porque ela tem uma memória. Você não vai precisar ficar toda vez que você abre ali a plataforma, ter que falando com ela tudo de novo. Não. Daqui até acabar, ela vai ter as informações de você. Ao ponto de chegar, eu assim, você vai olhar para ela, ela vai ser sua melhor amiga, ela vai saber de coisa que seu marido não sabe. Ela vai entender você de um jeito que ninguém entende. Por quê? Tem tempo de conversa, ela consegue olhar profundamente para as suas demandas e necessidades, tá? Então, isso aqui tem que ser estratégico. E outra coisa, gente, tem que ter venda diária com um sistema que não depende exclusivamente de indicação. O modelo de indicação é bom, maravilhoso, é muito bom você ser indicado, né? Valida seu negócio, a pessoa já chega, né? Ai, fulano já falou que é bom, só quero ir lá mesmo e fechar. É ótimo, mas é que não depende só de você. Então, precisa ser um negócio que vai avançar, tá? E por último, aqui na nossa estrutura, presença digital com propósito. Aí eu vou falar uma coisa aqui, que é, eu preciso dar uma notícia para vocês, uma notícia fresca, tá, gente? Que coloca abaixo todo um sistema. E aí vocês vão ver que, inclusive, eu não estou fora disso. Até então, nós iniciamos 2021, foi 2021? Foi 2021, né? Não, mentira, 2022. E a gente lançou a nossa primeira plataforma, nossa primeira assinatura. Plataforma tudo ozonizado, focado em estruturas de templates para ozonioterapeutas. Quando começou ali, gente, naquele momento, foi um momento delicioso e maravilhoso. Por quê? Ninguém não tinha nada, porque na pandemia, a maioria, assim, tinha só negócios muito grandes que tinham presença digital. Era aquela coisa, tem perfil, mas não era aquela necessidade. Então, era tudo mato. Então, qualquer estrutura mínima que você tivesse ali era suficiente para te gerar. Se tem um template lá, né, tá ali, né, tem as cores com, né, uma organização, mas com imagem de imagem era suficiente. Se eu botasse um anúncio ali, ou você tivesse uma entrega mínima no orgânico, você conseguia encher sua agenda com isso. Aí eu vou dar exemplo e dados reais meus, tá, gente? No meu negócio, especificamente, eu estou colocando no meu negócio, colocando essa parte de mais que eu fico, né, que eu tenho participação em outras coisas, mas que é mentoria, consultoria, essa parte, eu, desde 2024, foi 2024 que eu comecei, 2023, final de 2023, eu já fiz mais de R$ 500.000 sem investir massivamente em tráfego, investimento muito pouco, muito baixo. Se vocês entrarem no meu Instagram hoje, vocês vão ver que agora, recentemente, eu comecei a postar mais vídeos, mas assim, vocês vão ver lá, a primeira postagem em 2022 até hoje, vocês vão ver que devo ter feito assim, se muito, sei lá, uns 30, 50 vídeos, talvez, sei lá, 10 por ano, vamos pensar assim, muito pouco. Então, a minha presença digital, até este momento, foi muito pequena. Por quê? Dava para fazer do jeito que eu estava fazendo. Então, ó, você vai ver, eu tenho 4 mil e poucos seguidores,
nos nossos negócios, nas nossas plataformas, nas coisas que a gente tem, né, estruturados e organizados, também do mesmo jeito. Então, majoritariamente, estratégia de parceiros que a gente tem, mas tráfego mesmo, a gente investiu pouquíssimo em tráfego, muito pouco. Por quê? Na parte das plataformas, estratégias de parceiro, então a gente não tem uma aquisição forte que vem do tráfego, entendeu? E vendendo para quem já é cliente. A gente tem hoje, eu vou dizer para vocês, uns 60, 70% dos clientes que a gente tem hoje é gente que está com a gente lá desde o começo. Aí a gente lança uma coisa, aí a pessoa compra. Ou está numa assinatura que está desde o início. Aqui tem gente que é desses, né? Que eu estou vendo aqui. Então, de uma forma geral, tá? Como é que a gente fez? Assim, desse jeito. A gente conseguiu resultados expressivos sem muita presença e também sem muito investimento em tráfego. Daqui para frente não tem mais essa possibilidade. Estou abrindo isso aqui para vocês. Natália, quer dizer que se eu postar conteúdo, não é isso que eu estou falando. Mas o que eu quero dizer é que quanto mais presente você estiver, mais você vai vender. Então, vocês vão me ver o quê? Muito mais presente. Eu tenho uma proposta minha, né, de estar ali, entrar um vídeo todo dia. Natália, vai fazer um vídeo, vai gravar todo dia? Eu já me organizei para tirar 2 dias na semana, dependendo, vai ser um dia, que aí eu vou gravar uns vídeos e vai entrar vídeo todo dia. Tem que entrar vídeo todo dia. Porque quanto mais presença eu tiver, mais alcance eu vou ter. Vou depender menos do tráfego, porque está ficando mais caro. Então, o que eu tenho que trazer para vocês aqui? Não existe possibilidade de vocês hoje, se fosse até um tempo atrás, eu diria para vocês, tem como, porque eu fazia, vocês fazerem aí 30, 50, um negócio que está faturando assim, sem ter presença. Hoje não tem como, tá? Porque se você não tiver lá, seu concorrente vai estar. E quem é visto, lembrado, quem aparece vai ter reconhecimento, é isso. Então, presença digital, primeira coisa. Segundo, então, primeira coisa, ter presença. Natália, você vai gravar conteúdo, você vai ter, nossa, você vai viralizar toda semana, você vai ter um alcance, você vai ter. Não, não vou. Meu objetivo agora é o quê? Presença. Presença e um funil simples. O que é um funil simples? Eu tenho um funil que é simples. Eu tenho um vídeo que eu vou falar sobre, né, coisas que têm relevância para o meu público, né, profissionais como vocês. Tem lá no link da minha bio um caminho que vai levar a pessoa para um diagnóstico. No meu caso é assim, tá? Porque eu tenho múltiplas possibilidades e produtos, né? Que desse diagnóstico essa pessoa vai para o meu WhatsApp. Ela passa por um funil antes, tá? Então, o de vocês, o que eu recomendo? Presença e funil que leva para o WhatsApp. A pessoa tem que conseguir falar com você. Tem que ser simples. Ai, Natália, mas não tem que ter página de vendas, tem que ter VSL, não tem. Não precisa, tá? Esteja presente e disponível de forma fácil. Então, conteúdo estratégico. Precisa ter. Conteúdo estratégico, vocês já sabem, né, gente? Gera percepção de valor, de autoridade, eleva consciência. Natália, vou parar de postar os conteúdos lá da plataforma, do clube? Não, porque são conteúdos que, de forma estratégica, vão trazer para vocês quebra de objeção, elevação de nível de consciência, você está educando o seu público. Então, quanto mais educado o seu público tiver, menos objeção ele vai ter, né? Quando chegar no WhatsApp, menos coisas você vai ter que ficar falando, menos você vai ter que convencer. Então, o seu Instagram, com presença lá pontual, ele vai ser importante para te tirar a demanda do WhatsApp. A pessoa já chega, né? Quais horários? Como que é a agenda? Como que funciona a consulta? Já te tira essa demanda. E você precisa estar presente nos vídeos, é isso, gente. Identificação imediata. O que é identificação imediata? A pessoa precisa saber de forma clara o que você resolve, como é que você ajuda, como que na vida dela vai mudar o que você faz, entendeu? Isso precisa estar claro. Natália, mas se eu falar que sou terapeuta integrativo, que atua em mais de... Não vai funcionar.
Quanto mais direcionada, específica você tiver dentro da sua comunicação, melhor. Natália, eu vou deixar de fazer outras coisas, vou deixar de atender? Não, você precisa ter um fluxo claro, que você atende o seu cliente ideal. Quando ele se torna seu cliente, é igual a gente, ele vai estar no nosso ecossistema. Eu tenho várias coisas para oferecer para vocês, mas eu não vou estar lá falando de tudo, cada hora de uma coisa ao mesmo tempo. Não, não funciona isso. Traz essa pessoa, ela vai ter uma experiência com você, ela vai confiar em você, ela vai ter um primeiro resultado com você, daí ela vai ser sua cliente, Deus abençoar, você conseguir manter isso para sempre, tá? Isso que eu quero de vocês, continuem comprando, tá bom, gente? Então, é o que vocês têm que querer para o cliente de vocês. Se você é bom no que você faz, gente, se são bons que vocês fazem, vocês se dedicam, vocês entregam, a pessoa, você tem que ter essa perspectiva. E é um bom cliente também, que nem todo cliente é bom, né, gente? Você tem que querer que essa pessoa esteja na sua vida, você tem que estar disponível para essa pessoa, que a cada momento que ela está, cada fase, cada nível, cada necessidade, você consegue acompanhar e atendê-la nisso, né, a família dela, enfim, tudo mais. Perfil que gera identificação imediata, então, e no caso, funil simples, né? Tem a postagem, tem o link, vai para o WhatsApp, beleza? Ficou claro isso? Bom, gente, aqui eu acho que a gente já pode finalizar essa parte nossa de estrutural, de base, porque eu acho que, nesse sentido aqui, já deu para ficar claro quais são as bases, o que vocês precisam. Aí, aqui agora eu vou passar, eu vou precisar ser rápida, eu vou precisar ser ligeira nessa parte, que é mostrar para vocês, basicamente, quais são as etapas. Lembra que eu falei no início da nossa reunião que ia mostrar para vocês, em cada nível, o que você precisa? Então, vamos lá. Etapa prática, tá? Para sair dos 10 com estrutura, dos 20 para 30, do 30 para 40 e acima dos 50, tá bom? Então, primeira coisa, etapa. Para sair dos 10 mil de faturamentos, não tem outra possibilidade. Você precisa de uma estrutura comercial. Estrutura comercial é igual à estrutura de vendas. Você precisa ter um funil mínimo viável. Ter gente chegando todo dia, você ter claro quem que é seu público, saber levar essa pessoa para o WhatsApp, gerar oportunidade, gerar agendamento, vender para essa pessoa, tarará, até sempre o próximo passo. Beleza? Então, tem essas 3 etapas aqui. Primeira coisa, produto de acompanhamento com entrega clara. Tem que ter. Então, se sua proposta é o público de emagrecimento, público de dores, público de fertilidade, público de saúde intestinal, mulheres, menopausa, enfim, independente do seu público, tem que estar claro para esse público como é que é a sua entrega. Você precisa ter um serviço que é produtizado, um método com um nome, com etapas, sempre vai ter 3 etapas, início, meio e fim, como é que é o acompanhamento, qual que é o preço, o que vai ter. Depois disso, já trazer uma perspectiva para a pessoa que é acompanhamento, o que vai ter depois. Isso aqui é o mínimo. O preço âncora, o que é o preço âncora? Você vai mostrar para ela que, se você fosse fazer tudo isso, esse tratamento aqui, que eu vou te apresentar, no modo avulso, se você fosse fazer, aí você pagaria 2x. Fechando no plano de tratamento, ao invés de pagar 2x, você paga X. Entendeu? Então, se você fosse fazer a consulta com a biorressonância, a sessão de ozonioterapia, a desparasitação e tudo mais, se fosse fazer isso de forma avulsa, a biorressonância, vamos colocar, consulta com a biorressonância, você ia pagar R$350 na consulta e a biorressonância custaria 250. Se você fosse pagar a sessão de ozônio avulsa, R$300 a sessão avulsa. Dentro do plano, você fechando o plano aqui, a gente fazendo, ao invés de você pagar, então, isso, então, você vai fazer, você paga só o valor da consulta, de 350, e a biorressonância, ao invés de você pagar 250, ela entra inclusa. A sessão de ozônio, ao invés de sair a 300, ela vai sair para você a 220 no plano de tratamento. O plano de desparasitação, se fosse no avulso, seria tanto. Por quê? Você cria para a pessoa
uma percepção de vantagem para ela fechar o plano. Se você fala para ela, se você fechar agora, é 250, e se você fechar 10 sessões, vai ser, sei lá, 200, vai ser 220, você está dando para a pessoa uma percepção, tipo assim, a pessoa fala assim, por R$ 20, eu vou comprometer meu limite, eu vou colocar uma coisa, vou fazer um negócio, a pessoa não vai sentir estímulo. Você tem que mostrar para ela, então, que tem uma estrutura, não é só colocar o preço em si, tem que ter uma entrega clara, com diferenciação, mais o preço âncora, que é mostrar para a pessoa a vantagem dela fechar aquilo, entendeu? E isso você precisa ter estruturado para você sair daqui. Se você não tem essa estrutura, você vai viver da sorte, entendeu? Do acaso, não dá. Outra coisa, fluxo diário de captação, é o que eu disse para vocês. Recomendo tráfego pago para iniciarem e, no caso aqui, atendimento comercial mínimo, básico, viável. Se tem alguém que tem dúvida, se tem essa parte aqui, Natália, isso aqui eu não consegui fazer rodar, não consegui funcionar ainda. Vocês têm ali dentro para vocês, quem é do acelerador tem já o direcionamento. Natália, não estou no acelerador ainda, não sei, não consegui, enfim. Tenho consulta marcada em 7 dias. É uma estrutura, gente, que é para vocês pegarem isso aqui, ó, com investimento mínimo. É tipo desafio mesmo, mas assim, é bem curto, é aula curtinha. Tem uma estrutura básica de como que você monta seu abre-agenda. O que é o abre-agenda? É o primeiro contato da pessoa. É a consulta integrativa, é uma sessão, sei lá, de massoterapia, aí depende, né? É a avaliação com a biorressonância, é o abre-agenda, é o primeiro contato, a primeira experiência com você. Como é que você monta seu abre-agenda, como é que você monta o anúncio, qual que é o conteúdo mínimo viável que você precisa ter para captar pessoas, são só 6 postagens, tá? E um investimento de R$ 20 por dia, 7 dias. Fazendo ali do que está, em 1 hora, vocês têm o conteúdo todo, consegue, né, consumir todo o conteúdo, que é bem curtinho os vídeos. Tem uma inteligência artificial que é específica para isso, que é a Alina, ela é focada só nessa parte. Se hoje você está nesse ponto, para você sair do zero, vamos dizer, e fazer isso aqui funcionar, para você colocar para gerar o restante, é isso aqui, tá? E suporte de equipe lá, suporte de equipe de agendamento na parte da campanha e na parte de tráfego. Deixa eu ver que teve uma pergunta aqui. Em CBO ou ABO? Não entendi. O que é CBO e o que é ABO? Andressa, não entendi. Aqui, ó. Gente, qual que é o próximo? Tráfego pago. Andressa, eu ainda não entendi o que é CBO e o que é ABO. É uma sigla? Não, é uma sigla, mas eu não entendi. No caso aqui, a estratégia de captação é com o Turbinar, tá, gente? Não é gerenciador de anúncio, não. E aí, para sair daqui, tá, gente? Então, primeiro ponto, essa estrutura, gente chegando todo dia, e daqui, para sair daqui, que senão vocês ficam presos aqui também. Próximo passo, delegar o agendamento, delegar o atendimento. Se você ficar por conta de a pessoa chega, aí você fica ali para conversar, para responder, você perde a oportunidade, você vai demorar mais. Você não é a especialidade de vocês atender, né, gente? Vocês não estão focadas nisso. Então, você vai converter menos. Então, quanto antes você sair daqui, mais rápido o seu negócio vai avançar para a próxima etapa. Então, é aqui. Primeiro, é isso aqui. Depois, isso aqui. Depois, isso aqui. Não tem como você subir daqui para cá. Não é que não tem como, tem até como, mas vai ser muito mais difícil, muito mais demorado e mais cansativo, entendeu? Então, o que é o próximo passo de vocês? Gerar demanda diária, você consegue fazer isso, investimento de R$ 20 por dia, a estratégia que a gente usa aqui, com o pessoal da consultoria e na mentoria também. Dá para fazer, tá? Consulta marcada em 7 dias, tem lá para vocês. E o próximo passo é isso, ter alguém para fazer os agendamentos e os atendimentos.
Porque na hora que tem gente chegando todo dia e tem uma pessoa para atender, você vai ter agendamento, aí você consegue focar no outro passo. Bora. Etapa 2, que é dos 20 para 30 mil. Primeira coisa, então, soltar a operação e começar a delegar. Então, aqui, ó, 80% do operacional tem que estar na mão de outra pessoa para você conseguir focar nos 20% que te gera faturamento. O que gera faturamento em um negócio? A venda e a entrega. Não adianta só você vender e entregar porcamente, e não adianta só você ter uma entrega maravilhosa, só que só vende um por mês, entendeu? Então, essa parte do operacional, Natália, o que é operacional? Tudo no seu negócio que vai demandar você colocar a mão na massa, entendeu? Então, no caso aqui, qual que é a segunda etapa? Quando vocês estiverem aqui, tá? Nessa etapa, saindo daqui, quanto antes possível, você precisa ter alguém que cuida do seu conteúdo. Ter alguém que pensa de forma estratégica, tá? Sabe o que você vai fazer, mas não só pensa, que vai executar. Às vezes você tem um profissional aí que, né, de repente ele não vai ter tanto conhecimento, mas se você já tem uma estratégia direcionada, é a pessoa que vai lá no Canva fazer o carrossel, é a pessoa que vai editar seu vídeo, que vai legendar seu vídeo, que vai colocar um filtro, né, tirar a olheira, tirar as rugas, que vai cuidar de fazer essa parte, que se for deixar para sua conta, você vai demorar 1, 2, 3 horas para fazer uma postagem que vai ficar meia boca. Quanto antes você sair disso, melhor para o seu negócio, mais rápido você vai avançar, tá? Então, não tem como você vir para essa categoria se você está preso aqui, ó, mexendo, né? Ai, ali 1 hora no Canva para fazer um post. Aí o vídeo, mal, não tem como, gente. Então, é o próximo passo. Segundo, já falei, tem que estar nessa parte, né? Tem que ter suporte nessa parte. Então, a parte da gestão, aí aqui a gente está falando de execução. E na parte da gestão também. Então, uma coisa é você ter um designer, que é quem vai criar conteúdo, postagem, tudo mais, não é só te entregar para você ficar por conta. Outra coisa é já num outro nível você ter um profissional que vai fazer a gestão. O que o profissional que faz a gestão? Ele vai cuidar disso, pensar na estratégia, pensar no conteúdo. Ele vai publicar, vai pegar as coisas que o designer fez, vai postar lá para você, então você não tem trabalho de postar, vai responder os comentários, vai para outras coisas. Isso aqui na medida que você vai indo para o outro nível, tá? Então, basicamente tudo que é operacional, você vai passar para outra pessoa. Quem está nesse nível aqui já faz isso, tá? Então, às vezes, o que te falta é isso, para você sair daqui e passar para cá, é começar a entrar nessa próxima parte. Delegar uma parte que hoje te demanda muito, te impede de conseguir focar nas outras coisas que te gera faturamento, que é atender e vender. Atender e vender. Natália, por que não tem aí vendedor? Porque, né, se eu preciso vender, se eu, ao invés de contratar um designer, eu contrato um vendedor, né, uma secretária que vende, vai dar muito mais certo, certo? Errado. Você tem autoridade sobre o seu negócio, o cliente vai confiar em você. Então, você coloca uma secretária, por mais bem treinada que ela seja, por mais maravilhosa, por mais, ó, se você for e hoje ele não atende, consulta, mas vamos supor que se fosse fechar um atendimento mesmo, com o doutor Laí Ribeiro, você acha que a secretária dele que ia apresentar o plano, que ia vender para você, a consulta, o plano dele lá de 100 mil? Não, é ele. Porque ele tem autoridade, ele sabe explicar, ele tem domínio que por mais bem treinado que um vendedor, uma secretária seja, ele não vai ter. Então, os grandes que tem faturamento alto, sempre você vai ter o negócio girando e é você quem cuida das suas vendas, tá? Só que não necessariamente precisa ser aquela coisa, como eu falei, se você tem a estrutura, estratégia ali do spin selling, por exemplo, é aquela venda, né, que é fluida, venda sem vender. Bora. Então, passou dessa parte aqui, a gente entra nessa outra etapa, que é quando você está nos 30, 40 mil. O que você precisa? Começar a criar isso aqui, ó.
que é a escada de fidelização e recorrência. Enquanto você ainda está aqui, você está organizando e fazendo girar. Atendimento, venda. Daqui para frente, para você escalar para o próximo ponto, aí você já precisa ter essa outra parte aqui, que é o quê? Primeiro, se você fica aqui, só gente nova, só gente nova, só gente nova, seu custo vai lá em cima. Então, você começa necessariamente aqui, ó. Vamos supor que aqui nessa faixa você está atendendo 40 clientes por mês. Vamos supor. 50 clientes por mês, uma média de 2, 3 clientes por dia. Você consegue pular daqui para cá sem gastar um centavo, sem atender nenhuma pessoa a mais, só de implementar isso daqui. Que é o quê? Estrutura de recorrência e manutenção pós-venda. Então, a pessoa veio, ela vai fazer um tratamento, finalizou aquele ali, você vai encaminhar ela para outra coisa, ou ela vai fazer uma outra coisa, e aí ela entra num novo ciclo, e também você vai apresentar para ela um plano de manutenção. Então, manutenção para aquele outro problema que ela veio resolver, então, ó, vamos manter aqui, então você vai fazer um plano de recorrência. Outro é uma coisa nova, quando você tem recorrência, é uma venda que acontece uma vez só. A pessoa, você comprou, fechou com a pessoa, ela virou seu cliente uma vez. Recorrência, então, ela vai ter aquilo, seja mensal, quinzenal, trimestral, semestral, né? Então, isso aqui aumenta a sua receita sem necessariamente você ter que atender mais. Plano de recorrência, avaliação programada, e nessa parte aqui, em termos de suporte, aí é que começa a ter suporte de comercial para essa parte de renovação. Nessa etapa aqui, você já tem uma secretária, você já tem uma atendente que cuida dessa parte de atender os clientes, fazer o básico aqui, e aí ela já começa ativamente trabalhar na renovação. Aí, na parte de renovação, na parte da estrutura, de fazer campanha interna de mensagem, aí já é uma pessoa que você consegue delegar, entendeu? Para fazer essa parte. Então, é uma receita que já começa a entrar sem necessariamente demandar de você. E dentro da quarta etapa, que é acima de 50 mil, é trabalhar muito o quê? Autoridade, método e equipe. Aí você já começa a operar em um nível em que você vai ter muito mais importância e relevância. Essa parte aqui da consolidação do seu método próprio e do seu posicionamento em relação a isso, tá? Então, você vai ver as pessoas que são grandes, aí grandes em sentido o quê? De faturamento, que eu estou falando, não só assim, né, pessoas gigantescas, mas tem um faturamento acima da média, você vai ver que são pessoas que já têm um nicho definido, já têm uma metodologia definida, daqui a pouco ela já tem uma mentoria, ela tem um curso, ou ela tem um método assim, ela é focada em uma coisa, ou é a pessoa que é focada no melasma, ou é a pessoa que é focada, sei lá, as crianças no tratamento de autismo, ou uma pessoa que é focada na parte de emagrecimento, ou ela tem um foco mais definido, ela é conhecida por uma coisa, não que ela não faça outras, mas ela tem um reconhecimento, né, já em uma coisa específica. E aí começa o trabalho da autoridade, o posicionamento ele começa a ficar mais refinado, aí já entra aparição em mídias tradicionais, outras mídias, TV, rádio, né, revista, que você tem uma autoridade ampliada, evento, parceria. Então, a parte da autoridade, ela precisa ser mais trabalhada para que você vá aumentando seu ticket, entendeu? Aí, aqui já entra uma outra parte, que é aí na parte de equipe. Aí entra aqui equipe completa, mas não só aqui, né? Tráfego, aqui na parte de atendimento de gente, já entra aqui, ó, atendimento também no consultório. Então, é uma pessoa que já vai ter uma assistente, já vai ter um técnico, então ela não cuida de todas as etapas do atendimento. Ela faz o atendimento inicial, monta o plano, mas, por exemplo, vai fazer uma aplicação de injetável, ela tem um assistente que vai fazer aquilo ali, um técnico, né, uma pessoa. É um aparelho, sessão sei lá, de ozônio auricular, ela vai fazer um detox iônico, ela vai fazer, aí já tem uma pessoa que executa aquela parte, entendeu? Parte de consulta, avaliação, plano, fechamento, é essa pessoa, né, principal que faz.
Acima disso aqui, ó, aí já entra essa parte, ela já não atende todo mundo assim para fazer, né? A pessoa vai lá para fazer uma sessão. Não, já tem um assistente. Aí as outras coisas, designer, aí já entra uma equipe mais robusta nessa parte de captação, autoridade e atendimento. Então, engloba já esse tudo. Pronto. Gente, aqui então, o que é a estrutura dos próximos passos, tá? Para vocês, para a gente fechar aqui então. Primeiro passo, Natália, entendi. O que eu tenho que fazer agora? Identifica qual que é o momento que você está, qual que é a fase que o seu negócio está, tá? Já fez o seu diagnóstico? Está no início, está travada ou está pronta para escalar? Né? Estou na faixa 1, 2, 3, 4, 5. Primeira coisa, né? Trazer isso aqui para vocês, tá? Vai trazer, quando vocês fizerem isso aqui vai trazer para vocês um negócio que é paz mental. Paz mental em que sentido? Tem muita gente que às vezes está se comparando com fulano, com Bertano. Ai, nossa, o fulano posta todo dia, mas o fulano já tem uma equipe que fica só por conta disso. Aí você fica se sentindo mal que você não consegue gravar o vídeo. Nossa, mas o fulano de tal tem um monte de gente, ele está lá passeando em Maldivas, ou o fulano já tem tanto tempo e ele conseguiu isso muito rápido. Quer dizer que o fulano tem mais capacidade que você? Não, ele sabe mais de marketing e de divulgação que você. Ele está fazendo mais nesse sentido. Quando você entende isso, o ponto que você está, você vai conseguir identificar de forma clara, tá, eu estou aqui, o que é o ajuste que eu preciso? Meu foco tem que ser nessa próxima etapa. Você vai se alinhar em relação a hoje, o que é a realidade do seu negócio, e aí você vai criar um plano que é específico para você, com prazo, com meta realista, né? Não queira você, às vezes chega assim, as pessoas meio desintonizadas da realidade. Ai, Natália, é porque eu sempre coloco. Objetivo de faturamento, o que você quer? 3, 6, 12 meses. Aí, daqui a 3 meses, quero estar faturando 50 mil. Beleza? Quanto você está faturando agora? Ah, hoje eu não faturo nada, hoje eu nem estou atendendo. Como é que em 3 meses você vai estar faturando 50 mil, se hoje você nem atende? Ah, hoje eu faturo 2 mil, 5 mil, 10 mil. Em 3 meses e para 50, gente, vocês têm que pular todas essas etapas que eu mostrei para vocês, não é realista. Agora, se você tem uma estrutura, né, mínima ali, que você entendeu quais são as etapas, você consegue fazer isso muito rapidamente. Aí eu te digo uma coisa, você consegue em 3 meses chegar ali na etapa 2, que eu mostrei para vocês. Da etapa 2 para a etapa 4 é muito mais rápido. Então, 6 meses, 12 meses é possível. Eu já tive caso de mentorada que saiu no faturamento de 3 mil reais para 100 mil reais em 2 meses. Mas é assim, fora da curva. Um caso exceção, da exceção. É possível? É, mas não é a realidade e não é normal para todo mundo. O que é o aceitável nisso? Entendeu as etapas, quanto mais rápido você fizer isso, mais rápido você chega lá. Beleza? E estrutura, né, gente? Parar de improvisar, adotar um método, crescimento sustentável, replicar, conseguir replicar as coisas, sair do modo artesanal, inclusive isso é válido para os atendimentos de vocês. Ai, Natália, mas o meu atendimento ele é muito personalizado. Não tem problema se o atendimento ser personalizado, mas você precisa ter uma estrutura até para personalizar. Natália, como é personalizado e tem estrutura ao mesmo tempo? É o que eu mostrei para vocês. No meu caso, tem 3 etapas. No caso de vocês, 3 etapas. Precisa ter diagnóstico, ponto de partida, identificar onde você está. Segunda coisa, intervenção. Terceira coisa, otimização. Tem gente que a etapa inicial vai abranger desparasitação, tem gente que vai envolver um detox, não importa, a fase inicial é a mesma, você precisa limpar o terreno, não precisa, é a mesma para todo mundo. Tem gente que na fase de intervenção vai precisar de 10 sessões de ozônio, tem gente que nem de ozônio vai precisar
detox iônico. Aí vai lá, mas faz intervenção do mesmo jeito. Na otimização, tem gente que vai ser uma coisa, tem gente que vai ser outra. A estrutura é a mesma, tem que seguir um plano que a pessoa sai do modo artesanal, entendeu? Para você fazer um bolo de sabores diferentes, primeiro você tem que dominar a receita. O que tem que ter no bolo? Tem que ter farinha, tem que ter leite, ovos, açúcar e, sei lá, o chocolate. Ai, Natália, eu quero fazer um bolo vegano. Você tem que dominar a base. No lugar da farinha, o que você vai colocar? No lugar do ovo, o que você vai colocar? No lugar do leite, o que você vai colocar? Mas tem uma estrutura básica para tudo. Você tem que seguir essa estrutura. Cria para você. Define. Natália, eu não sei nem por onde começar. Se você está dentro do acelerador, se você está dentro da mentoria, se você está dentro de algum dos nossos programas aqui, você vai ter isso. Mas o acelerador é o básico. Você vai ter uma intervenção, uma inteligência artificial que vai te ajudar a definir isso. Sistema claro reduz esforço, aumenta a previsibilidade e vai ser mais leve. Se você tem que sempre estar construindo do zero, você nunca vai ter como descansar, nunca vai ser fluido, não vai ser replicável. Então, começa a construir estrutura, tá? Estabelecer processo na semana para sua captação, para suas vendas, para o atendimento, para toda essa parte, é o caminho, tá? E, no mais, acompanhamento e suporte estratégico. Você não sabe uma coisa, o que você vai fazer? Primeira coisa, conheça quem sabe. Você pode não saber, mas se você conhecer quem sabe, você já tem meio caminho andado. Não sei ir para Roma. Conhece quem sabe? Tem o GPS. Quer dizer que com isso você já, nossa, instantaneamente vou estar lá em 2 minutos. Não. Mas você já tem um caminho, você já tem uma rota. Mentoria, consultoria, comunidade, estrutura, direção. Vocês precisam ter direção. Primeiro ponto. Segundo, ter modelos prontos. Para o quê? Vocês não ficarem precisar inventar roda todo dia. Vocês não precisam inventar roda. Segue o que já tem estrutura. Na medida que você iniciou uma estrutura, aí você consegue a mesma coisa do exemplo lá do bolo. Aí você já consegue personalizar. Ah, esse ingrediente aqui já vi, dá para trocar. Isso aqui funciona melhor para mim. Aí você consegue, mas você tem uma estrutura básica. Você não tem que inventar a receita. Entendeu? Roteiro de vendas, plano de ação, mais uma vez, vocês que estão aqui, nossos convidados, quem já estão aqui no acelerador, você já tem essa rota lá para você. Natália, não estou no acelerador ainda, manda uma mensagem e alguém vai falar com você e vai te explicar. Natália, preciso desse acompanhamento aqui, eu quero ter uma equipe, eu quero ter pessoas para poder delegar, eu já estou na fase de ter uma secretária. Chama lá, manda mensagem que a gente tem aqui equipe treinada para isso, tá? Secretária para atender remoto para você, se não precisar ficar se preocupando com o atendimento. Natália, eu estou no momento em que eu preciso já de uma pessoa para cuidar do meu Instagram, para já me liberar isso. Nossa equipe tem estrutura para atender de forma personalizada vocês. Natália, eu estou no caminho, preciso acelerar. Me chama que a gente vai conversar sobre o acompanhamento que tem da mentoria, do grupo, do individual. Natália, não estou no momento agora, estou partindo assim, preciso, sei nem onde que eu estou. Acelerador para você. Consulta marcada, clube integrativo. Você precisa de rota, identifica onde você está e o caminho mais curto dentro da sua possibilidade hoje para você dar o próximo passo, tá? E, por fim, né, gente, acho que já deu para entender aqui no mais qual que é o próximo passo, como que você estrutura. Aqui, receita para vocês, como é que vocês têm que fazer em termos de serviço, organização e estrutura. Primeira coisa, sessão avulsa, ela só serve como porta de entrada para você levar a pessoa para o próximo passo. Então, não faz parte mais do negócio de vocês. A consulta é de avaliação para vender o plano. É para entender
entendeu? Ela é usada para isso aqui. É um diagnóstico para levar para a conversão, para o acompanhamento, tá? Você não vai depender mais de trocar tempo por dinheiro e sessão. Terceiro, programa de acompanhamento com início, meio e fim. Natália, a partir de quando isso? A partir de agora. Ah, mas eu não estou nem faturando ainda. Seu primeiro faturamento vai vir, então, desse cliente que você vai vender um plano de tratamento de 1.800, 2.000, 3.000, e aí vai subindo. Hoje eu tenho mentorados que já vendem plano de, estou falando de profissional integrativo, já vende plano de tratamento de mais de 30 mil reais. Vai estruturando, mas começa de agora. Sessão avulsa, consulta, só serve para vender protocolo. Clareza dos objetivos, entrega definida para o cliente. O que é o início, meio, fim? Qual é o ponto, entendeu? Ponto de partida, início. Daí para frente, você tem os pacotes híbridos, que vai entrar aqui. Uma combinação presencial e online. Isso aqui eu estou trazendo uma visão geral para vocês entenderem que a proposta é entender como de 30 para 60. Então, tem as escalas e tem os níveis, e cada nível, né, estou te dando para vocês assim, o que vocês têm que galgar a cada etapa. Então, como fazer isso acontecer? Tem os planos híbridos, né, são pacotes que aí você vai montar dentro de um pacote com plano híbrido, entendeu? Então, presencial com online, etapa de acompanhamento que vai dar continuidade remota, isso aqui é bom porque já te demanda menos em termos de operação, ajuda a abrangência, você pode atender a nível Brasil, então você já consegue aumentar isso, tá? E assinatura estratégica que vai trazer previsibilidade de caixa para você. Então tem modelo mensal, né? Detox, inflamação, estética, enfim. Aí assinatura, a pessoa paga um valor por mês ali, e ela tem um plano que vai ter uma entrega definida ali para ela, entendeu? Tem serviço recorrente, ou seja, suplementação, reavaliação. Então, é um fluxo que vai depender da sua estrutura, do que você entrega, né, de que faz sentido dentro da sua operação, mas ter assinaturas ali que, de forma abrangente, vai levar vocês ali para ter um negócio que gera caixa e não depende de vocês venderem todo dia uma coisa nova. Bom, dito isso, ufa, acho que consegui falar tudo, muita coisa, né, gente? Em pouco tempo, mas eu espero ter conseguido trazer para vocês essa clareza em relação a onde é que vocês estão agora, o que vocês têm que fazer, o que vocês têm que deixar de fazer para ir para o próximo passo, o que você tem que fazer para o próximo passo, e não só no próximo passo, no outro, no outro e no outro, vocês já identificaram de uma forma geral o caminho, entendeu? Agora, a partir daí, etapa por etapa, é ir avançando. E, se vocês quiserem nosso auxílio, nosso apoio, nossa ajuda, seja da equipe, para aquela parte do atendimento, para a parte de conteúdo, seja, no meu caso, direcionamento estratégico, seja no modelo, né, de grupo, seja dentro do atendimento individual, ou nos nossos programas, né, como eu mostrei aqui, tem um acelerador, é um conteúdo que já tem ali uma estrutura que é gravada, mas tem uma inteligência operacional treinada, que já vai te ajudar nessa execução para você ir para a próxima etapa. Vocês podem mandar mensagem, podem me chamar ali no WhatsApp ou alguém da equipe, que a gente conversa, eu vejo o que faz sentido para o seu momento, e eu te encontro na próxima etapa, nos próximos pontos, nos próximos degraus, que eu espero ver vocês aqui caminhando rapidamente para os próximos passos, tá bom? Então,